Olá, minha amiga, meu amigo, para do nosso encontro neste 25 de abril, feriado aqui em Portugal, Dia da Liberdade. Dia da Liberdade da Itália, também na Itália, 25 de abril. Libertação da Itália na Segunda Guerra. E aqui, libertação dos portugueses de uma ditadura que durou 48 anos de censura, de polícia política. Foi o Estado Novo, que Getúlio Vargas copiou em 1937 no Brasil. Aqui, naquele dia, acabou-se também o Império Português, que tinha colônias na África, na Ásia, mas, sobretudo, acabou a censura. Acabaram-se os crimes políticos, os crimes de opinião. A partir desse dia, uma revolução liderada por capitães, que são os oficiais intermediários do exército português, vendo o desgaste do exército português nas campanhas militares na África, se rebelaram na madrugada do 25 de abril. E aí impuseram uma nova ordem. Um ano depois, foi eleita uma Assembleia Constituinte. E 2 anos depois, estava promulgada uma Constituição, a Constituição de 25 de abril de 1976, aqui em Portugal. Por isso, o dia de hoje é chamado Dia da Liberdade, comemorado aqui na Avenida da Liberdade Cheia. Também é chamada de Revolução dos Cravos, porque uma moça que encontrou seu restaurante fechado, onde ela trabalhava, um soldado pediu a ela um cigarro, ela não tinha cigarro e tinha cravo. E pôs um cravo no cano de um fuzil, que aqui em Portugal se chama de espingarda. Os outros soldados gostaram e foram enfiando cravos no cano de seus fuzis. Logo a moda se propagou e virou Revolução dos Cravos. Hoje, Dia da Liberdade. Todos os dias são dias da liberdade. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. A moça que entregou esse primeiro cravo em lugar de um cigarro e deu nome a uma revolução que mudou Portugal se chama Celeste Caeiro. Tem o mesmo sobrenome de um dos pseudônimos de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. Foi o 50º da Revolução e caiu numa quinta-feira, como foi a Revolução também, foi uma quinta-feira. Eram tempos lá atrás, eu lembro, em que os portugueses saíam de Portugal. A maior parte ia trabalhar na França e na Alemanha. Hoje, Portugal está cheio de brasileiro. Brasileiro vindo para cá. E o motivo, eu pergunto, é a insegurança pública. O principal motivo. Vem em busca de oportunidades, mas principalmente a gente que já foi assaltada no Brasil. Bom, Portugal então perdeu as colônias, né? Eu disse, acabou o Império. São todos esses países de língua portuguesa, né? Mais aquelas possessões na Índia que foram invadidas, Diu, Goa, tem Macau lá do lado chinês, do lado de Hong Kong, né? Mais Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e tantas outras, né? Timor-Leste. Bom, mas eu falei também de potências europeias que tinham possessões na África e na Ásia, e hoje também é aniversário, na Primeira Guerra Mundial, em que o alto comando dos vitoriosos estabeleceu o controle da França sobre o Líbano e sobre a Síria. Por isso que libaneses e franceses e sírios falam francês. E a Inglaterra sobre aquela região da Mesopotâmia, ali o Iraque, e a Palestina, onde hoje é Israel, Gaza, Palestina, Jordânia, né? Tudo isso, a Inglaterra, a Palestina seria principalmente da Jordânia para o mar, né? Sob o controle da Inglaterra, tanto que os
os judeus lutaram contra os britânicos para ganhar a independência e fazer o Estado de Israel. Bom, então, os outros assuntos de hoje, né? Quase 4 milhões de casos de dengue neste ano. É um escândalo sem tamanho. Porque tem vacina. Há 6 anos, testada, comprovada, como lembra aí Osmar Terra, deputado e médico e ex-secretário de saúde, muitas vezes secretário de saúde. Tem vacina, autorizada pela Anvisa já faz 1 ano, só que no SUS tem pouco. Aí estão querendo vacinar só uma faixa etária. Agora, na rede privada, tem o suficiente. Quem pode pagar vai lá na rede privada, se vacina contra a dengue. As mortes estão ao redor de 4 mil. Tem aquelas não ainda estão sendo identificadas, certas, 1.400, 1.800. E investigadas 2.200. O grave é que no ano passado foram 1.650.000 casos. E não se tomou providência. Foi um aviso e não se tomou providência. Gravíssimo, escandaloso. Bom, eu queria falar de algo que já faz alguns dias, mas foi essa semana, o IPEC. IPEC é o antigo IBOP. Fez uma pesquisa muito interessante sobre a posição ideológica do eleitor brasileiro, entre direita e esquerda. Então, vejam só, os que se dizem essencialmente de esquerda são 11%. Essencialmente de direita são 24%. Mais do que o dobro. Aí aparecem aqueles que dizem que são centro, que são 20%. Vou repetir, direita 24%, esquerda 11%, centro 20%. Aí, da direita para o centro, tem mais 21%, o que dá 45%. Da esquerda para o centro, tem só mais 10%, o que dá 21%. Então, todo o espectro de direita, 45%. Todo o espectro de esquerda, 21%. E o pessoal de centro, e mais os que não sabem bem o que é e os que não querem falar, aí dá 34%. Esse é o levantamento que o IPEC fez e divulgou esta semana. Bom, gente, eu estou concordando com o ministro Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque ele foi a Londres, lá num evento, e perguntaram para ele se ele ia dar entrevista. Ele disse, nem a pau. Acho que ele está certo. O ministro do Supremo não tem que ficar dando entrevista. Né? Concordo com ele. Nem a pau. Mas que evento é esse em Londres? Ministro do Supremo, tem 3 lá, Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes. Mas tem mais gente, tem lá do Tribunal Superior de Justiça, tem um monte de gente, eu acho que são 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, está lá o chefe do Conselho lá do Controle da Atividade Econômica, o Procurador-Geral da República, o senhor Messias, lá do ministro da Advocacia Geral da União, o ministro de Minas e Energia. Vai ter 24 palestrantes, desses só 3 são privados. E a plateia? 50 pessoas. Ah, sim, está lá também o ex-presidente Temer, o diretor da Polícia Federal. É um evento chamado Primeiro Fórum Jurídico Brasil Ideias. Eu fico pensando, o que seria isso? Toda essa gente para falar para 50 pessoas, Brasil Ideias. O organizador
é Alberto Leite. Foi na casa dele em Porto Feliz que se encontraram Elon Musk e Bolsonaro. O hotel é o The Peninsula. Uau! Fica ali naquele canto do Hyde Park, dá para ver o monumento ao Duque de Wellington, o homem que aqui em Portugal, com os portugueses, expulsou os franceses e derrotou Napoleão com o alemão Blücher, lá em Waterloo. Dá para ver o monumento. Assim, tem uma piscina interna de água aquecida. E eu vi um noticiário brasileiro dizendo que o preço mais barato é 8 mil e tanto. Mas eu dei uma pesquisada, o pessoal me ofereceu mais barato por 6 mil, uma diária, lá no Península. Bom, foi entregue pelo ministro Haddad a proposta de reforma tributária para simplificar os tributos no Brasil. Tem 499 artigos. O Código Penal tem 361. Tem 310 páginas. Opa, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui tem 310 páginas. Isso aqui é a proposta. 310 páginas. Uau! E o nome também é muito inspirador, simples. É Projeto de Lei Geral do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo. Pois é, quem viu assim diz que está tirando ainda mais autonomia dos estados e municípios. Eu tenho brigado aqui porque o nome do Brasil é República Federativa. Portanto, estados e municípios têm que ter poder. Eu acho que o maior poder tem que ser do município. Né? O prefeito e os vereadores sabem qual é o problema próximo. O presidente da República não sabe. Né? Mas, enfim. Está lá, foi entregue. Agora está nas mãos do Congresso Nacional. De Lisboa, Alexandre Garcia.